A graça e a paz do Senhor Jesus seja com as vossas vidas, tudo bem? Excelente sábado. Por aqui, professor Fanuel Santos, para bater um papo com vocês sobre um livro. Pois é, um livro infantil. Cara, esse livro, A Recompensa do Traidor, foi um presente da minha mãe lá em 1999. Cara, muitos não eram nem nascidos ainda quando a minha mãe me deu esse livro. Mas esse livro foi fator determinante naquilo que eu me tornaria. Daí a escolha pela teologia, e, enfim, e tudo que sucedeu a partir da minha escolha pela teologia. Pois é, o que esse livro tem de tão importante, porque ele mudou assim o teu destino? Eu gosto de pensar que destino é a confluência de diversos fatores, todavia existe aquele fator determinante, né? Aquele agente etiológico principal que dá uma virada, uma direcionada, uma destravada, enfim. Ele foi lançado em 1999 pela editora CPAD, em uma série que a CPAD lançou, contando sobre a história da igreja. Cara, eu sempre tive muita vontade de saber o que era o protestantismo, o que era o pentecostalismo, dentro desse conjunto maior chamado de cristianismo, onde é que o protestantismo se encaixava e onde é que o pentecostalismo se encaixava. E a minha mãe me deu essa série, e essa série especificamente, esse livro especificamente, conta a história do Menno Simons. E você pergunta quem é Menno Simons? Fica um pouquinho aí que eu vou te explicar. Quando você estuda a reforma, né, aquele acontecimento que ocorreu a partir da fixação das 95 teses do monge agostiniano Martinho Lutero e todos os desdobramentos que aí vieram, Lutero não foi o único responsável e não foi o único nome da reforma. Eu gosto de pensar que Lutero starta algo que já havia iniciado com os pré-reformadores, com Hus, com Wycliffe, com Whitefield, com outros aí que havia o antecedido. Todavia, na época da reforma ali, surgiu um grupo de reformadores que o Alderir de Souza Matos, o McGrath, o chama de reformadores radicais. O que são os reformadores radicais? Reformadores radicais eram aqueles que não era apoiado pelo Estado. Digamos que Lutero, Calvino, Zwinglio, eles tinham o apoio estatal. O Estado subsidiava essa reforma, né? Eius Regius cujus religio, a religião do povo é a religião do rei. Isso vai explicar muitas coisas na reforma. Por exemplo, toda aquela controvérsia do Henrique VIII, né? Se o Henrique VIII queria reformar ou se o Henrique VIII queria se casar. Penso que uma coisa não exclui outra. Então, os reformadores magisteriais foram aqueles que tiveram apoio do Estado. Lutero teve apoio do Frederico da Saxônia, dos príncipes alemães. Todavia, existia um grupo de reformadores. Esses reformadores, por sua vez, não eram apoiados pelo Estado. Esses reformadores eram chamados de reformadores radicais. Eles não queriam tão somente a reforma da igreja, eles queriam a reforma da sociedade, queriam uma reforma mais estrutural. Não era tão somente a reforma da paróquia, era a reforma da sociedade. Se você pega os textos do Menno Simons, ou melhor, se você pega os textos do Thomas Müntzer, o reformador de Zwickau, ele queria uma reforma bem mais efetiva, uma reforma da paróquia, mas uma reforma da sociedade também. E aí entra esse cara, o Menno Simons, que é um reformador magisterial, que é um reformador radical. Ele queria uma reforma mais efetiva, não apenas a reforma da igreja, mas a reforma da sociedade. E aí você me pergunta, cara, quais são as contribuições dos reformadores radicais? Dos magisteriais, todo mundo já sabe, Lutero, Zwinglio, Calvino, mas qual é a influência dos reformadores radicais? Aqueles que não tiveram apoio estatal. Vou dizer duas coisas importantíssimas que emanam dos reformadores radicais. A primeira delas é do ponto de vista da sociedade, que é a divisão de igreja e Estado, aquilo que eu chamo de Estado laico, né? O artigo 19 da Constituição diz que o Estado é laico, e quem primeiramente pensou que a sociedade, que o Estado não pode ingerir sobre esse direito fundamental, que é o direito de escolha religiosa, foi os reformadores radicais na chamada Confissão ou Confissão de Schlettlein, em 1527. 1527, eles pensaram o quê? Estado não pode intervir na igreja. Se você pegar a Constituição, artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º, liberdade de consciência, liberdade de crença, olha que coisa interessante, foram os reformadores radicais que pensaram. E uma outra coisa é o chamado androbatismo, que emana disso aí. O que é o androbatismo? O androbatismo é o batismo de adultos.
pedobatismo, batismo de crianças, androbatismo, batismo de adultos. E tudo esses descobrimentos, essas elucubrações, essas discussões do ponto de vista teológico, histórico, jurídico, quiçá, na minha vida começou com esse texto do Menno Simons, tá certo? A minha mãe me deu esse livro e, se destino é a confluência de diversos fatores na minha vida, esse livro foi determinante. A importância que eu vejo em você ofertar livros, em você sugerir livros. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês e fica aí essa pequena discussão sobre reformadores magisteriais e reformadores radicais. Reformadores magisteriais, aqueles que tiveram o apoio do Estado, Lutero, Calvino, Zwinglio, Butzer e outros aí. Reformadores radicais, não tiveram apoio estatal. Menno Simons, Thomas Müntzer, os espiritualistas de Zwickau. E quem sabe um dia eu faço uma live aí só sobre reformadores radicais. Os apocalípticos, não, uma galera aí que não queria apenas a reforma da igreja, queria a reforma da sociedade. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Vamos de boa tarde para minha amiga Mônica, Tenente Mônica. Está na Policlínica, Mônica? Está de serviço hoje? Se você estiver de serviço, que Deus te abençoe, viu? Toda sorte e bênção nas suas vidas, tá bom? Carlos Tropec comentou que Deus sempre abençoe as suas vidas. Obrigado, Carlinhos. Carlinhos é meu personal, né, Carlinhos? Carlinhos, o homem aí que pega pesado comigo na academia sempre que eu vou pular. Bom dia, Francinei Moreira. Tudo bem, meu brother? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Certo, gente? Beijo no coração e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Luciana, boa tarde para a sua vida também, tá? Fique com Deus. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.